poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando agora, então, mais essa edição do programa Em Poucas Palavras, com a série sobre escatologia, que vai encerrar a nossa 4ª temporada. No programa de hoje temos mais um tema, mas antes disso, está aqui conosco para dar sua saudação inicial o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor, agradecer a sua audiência, o seu trabalho dedicado, Natsan, agradecer o trabalho do Arthur Mendes, que posta, publica e divulga o programa Em Poucas Palavras através do Podomatic no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também a todos os demais que em partes do Brasil também têm reproduzido o nosso programa, Natsan. Outras estações têm feito isso. Nós queremos agradecer a todos e pedir a Deus que esse programa seja usado por Ele, mais uma vez, para abençoar a você, querido ouvinte. Então vamos mais um tema do programa desta série de escatologia. O milênio. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, destaca que reinaram com Cristo os salvos, não é? Com Cristo durante 1000 anos. Então, algumas pessoas sempre têm essa questão acerca do milênio, desse destaque dos 1000 anos, conforme é escrito no livro de Apocalipse. Então aguarde aí que é sobre isso que vamos falar neste programa. Pastor Augusto, sem mais delongas, então a pergunta é: o que é o milênio, literal ou figurado? Natsan, vamos fazer algumas considerações antes de responder a essa pergunta. A primeira consideração é que há muita coisa, muitos temas na área de escatologia que são compartilhados pelas diferentes correntes escatológicas. Quando nós pensamos em escatologia ou falamos de escatologia, nós temos de nos lembrar que há algumas linhas de pensamento dentro desse tema, né, o estudo das últimas coisas, que são as linhas mais conhecidas. E essas linhas, o nome delas é definido exatamente a partir da concepção que elas têm do milênio. Então, temos uma linha que é o pré-milenismo. Essa linha é muito antiga, ela vem da época dos pais da igreja. Tem uma outra linha chamada de pós-milenismo, que também é muito antiga. E também outra amilenismo, que também é muito antiga, e uma outra mais recente, que é chamada de dispensacionalismo, essa é bem mais recente, e dela já surgiu o chamado dispensacionalismo progressista, né, ou progressivo. E, apesar destas linhas terem diferentes interpretações sobre o milênio, alguns acham que o milênio é antes da vinda de Cristo, outros acham que é depois da vinda de Cristo, outros acham que são 1000 anos literais de reino de Cristo sobre a terra, outros acham que os 1000 anos não são literais, outros acham que a passagem é figurada e que, portanto, não são nem 1000 anos literais e não representam o reino de Cristo aqui na terra. Apesar de terem essa divergência sobre o milênio, essas linhas concordam que Jesus Cristo voltará, que ele haverá de julgar os vivos e os mortos ressuscitarão para serem julgados, que os salvos entrarão na felicidade eterna e os ímpios, os incrédulos, os rebeldes serão condenados ao sofrimento eterno, o lago que arde com fogo e enxofre, e que Deus haverá de triunfar no final, seu reino haverá de triunfar sobre tudo e todos. Então, esses pontos são comuns. Esses pontos são acreditados por todas essas linhas escatológicas. A diferença é exatamente na sequência em que esses eventos acontecem e também na forma literal figurada com que eles se darão. Então, não há questionamento nenhum, por exemplo, dentro dos representantes dessas linhas que são mais conservadores, da literalidade da vinda de Cristo. É uma vinda literal, ele virá fisicamente, todo olho verá. A ressurreição que vai haver é uma ressurreição literal dos mortos, os mortos haverão realmente de ressuscitar. O estado eterno é verdadeiro, é justo, é real e nós podemos esperar com certeza, e assim por diante.
O ponto que traz maior divergência é exatamente o caráter do milênio. Sim. Essas são algumas observações iniciais. Vamos agora para os dados bíblicos. O que é que a Bíblia fala a respeito do milênio? Na verdade, Natsan, só tem uma passagem na Bíblia que se refere a um reinado de 1000 anos de Jesus com o seu povo. E é exatamente o livro de Apocalipse. Exato. E a passagem é do verso 1 até o verso 6, onde a expressão 1000 anos aparece 5 vezes. Do capítulo? Aqui, no capítulo 20, de 1 a 6. Certo. Aparece 5 vezes aqui e em mais nenhum lugar da Bíblia. O João diz que ele viu descer do céu um anjo, né, que tinha na mão a chave do abismo, a grande corrente, e esse anjo segurou o dragão, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, vamos lá. Durante esse período de 1000 anos, nós ainda não estamos dizendo se é literal ou figurado, né? Durante esse período de 1000 anos, Satanás estará preso. Em seguida, é dito no verso 3 que o anjo lançou Satanás no abismo, fechou, para que ele não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto pouco de tempo. Então aprendemos mais uma coisa. Durante esse período de 1000 anos, Satanás vai ficar preso, mas chegando perto do final, ele será solto outra vez. Ele está preso com o objetivo de impedir que ele continue a enganar as nações como ele fazia antes de Jesus Cristo ter vindo ao mundo. No verso 4, João diz que ele viu as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Cristo e por causa da palavra de Deus e não receberam a marca da besta na fronte e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui então nós temos outra informação que durante esse período de 1000 anos, os que são de Cristo, eles viverão e reinarão com ele durante esse período. E diz aqui que os restantes dos mortos, estou lendo agora o verso 5, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então nós aprendemos aqui mais alguma coisa, que no final dos 1000 anos haverá a ressurreição dos mortos. E finalmente no verso 6, eu estou fazendo minha conta aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5, é isso mesmo, são cinco vezes que aparece. Aqui no verso 6, que é a quinta vez, Natsan, está dito, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. O que a gente faz com essas informações? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, primeira observação. Nós estamos lendo referências a 1000 anos num livro de gênero apocalíptico. Eu já me referi no último programa sobre como nós devemos ler o livro de Apocalipse. Nós devemos lembrar que ele é um livro figurado, ele emprega símbolos, ele emprega números de maneira figurada para transmitir informações e conteúdo. O número 3 é usado com referência à Trindade. O número 6, o famoso 666, é o número do homem. 7 é o número da perfeição. E o contexto em que esses números aparecem claramente indicam que não é para nós tomarmos esses números literalmente. Eles têm que significar alguma coisa. Por exemplo, quando diz que o número dos salvos é 144 mil, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, é evidente que é um número figurado, porque o número de salvos não pode se resumir a 144 mil. Aí que a gente falou daquela questão na numerologia, aqui o pessoal podia pensar que estaria tratando disso, né, de misticismo no número. Aí tem gente, pastor, que eu já vi alguém que não quis ficar hospedado no hotel no quarto 666. Pois é. Na verdade, o 666 quer dizer que é 6, 6, 6, 6 e nunca chega a 7, né? Isso, que é Deus, né? É sempre o homem, por mais que se esforce, não chega lá. Então, isso tudo nos serve de indicação que o número 1000, ele não deve ser tomado literalmente como um período de 1000 anos, mas como uma longa extensão de tempo. Como um longo período, indefinido cronologicamente, mas uma grande extensão dele, sem dúvida nenhuma. Segunda coisa que nós temos que levar em consideração é o fato de que, sendo uma doutrina tão importante como seria um reinado literal de Cristo 1000 anos sobre a face da terra, é de estranhar que não apareça em outras partes da Bíblia. Que não é citado por Jesus, não é citado pelos demais apóstolos, não é citado pelos profetas do Antigo Testamento. Então, tudo isso tem levado pessoas a concluir e optar pela opção de que esse período de 1000 anos, ele não é literal, mas ele significa uma grande extensão de tempo. Agora, as interpretações de que a que tempo isso se refere,
As principais são as seguintes, Natsan. Em primeiro lugar, como eu já mencionei, tem o pré-milenismo histórico, que é uma linha que diz que quando Cristo vier, agora, sua próxima vinda, ele vem para inaugurar o milênio. Esse milênio é um período de 1000 anos, literal, em que Cristo reinará sobre a terra com a sua igreja. Durante esse tempo, Satanás ficará preso, literalmente preso, e no final ele vai ser solto, no final dos 1000 anos ele será solto, para liderar uma rebelião encabeçada pelo anticristo, com o objetivo de destruir a igreja que viveu 1000 anos aqui nesse mundo, e Cristo então virá uma terceira vez para esmagar o anticristo, prender Satanás e aí começar o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Há muita gente boa, muita gente crente, gente piedosa, temente a Deus, séria, que defende essa posição de que Cristo, quando vier, ele vai inaugurar o seu reino milenar sobre a terra, reinando, alguns inclusive dizem, a partir de Jerusalém, sobre todo o mundo. Eu tenho dificuldades em entender essa posição, em aceitar essa posição, pelo caráter figurado do livro de Apocalipse, pelo fato de que não há informações, a não ser nesse livro, a respeito dessa interpretação, mas, como eu disse, há um respeito profundo para com aqueles que pensam dessa forma. Depois você tem a posição pós-milenista, que diz que o milênio, ele não é de 1000 anos, mas ele é literal aqui na Terra, mas que ele vai ser promovido pela pregação do Evangelho. E quando chegar no fim do milênio, Cristo vem, ou seja, Cristo vem no final do milênio para receber o seu e para uma terra já convertida, um mundo já convertido. E a terceira posição é que entende que esses 1000 anos são figurados. Esse período de 1000 anos se refere ao período entre a primeira vinda de Cristo, marcada pela sua morte e ressurreição, e sua segunda vinda, que esse reinado é espiritual, Cristo reina na sua igreja, os que já morreram já reinam com ele, Satanás está preso no sentido de que ele está limitado para não impedir a proclamação do Evangelho, e quando terminar esse período, quando Cristo vier, no final haverá a ressurreição de todos para o julgamento. Essa é a posição que eu entendo que é a posição mais coerente, Natsan, com as informações bíblicas. Ok, o nosso tempo ele vai correndo aqui, eu fico olhando o cronômetro e torcendo para ele parar um pouquinho, né? Escatológico, hein? Mas ele aponta lá para o final mesmo, não tem jeito. Final do programa. Isso, mas vai ser interessante, pastor, porque o próximo programa vai falar exatamente sobre essa questão, se Satanás está amarrado ou solto, né? Certo. E aí, obviamente, que esse tema do milênio deve ser tocado mais uma vez. Então, você aguarde aí. Se Deus quiser. Então, tá bom. Obrigado aí pela sua audiência. Fique atento aos programas Em Poucas Palavras e fique também atento à Fé Reformada, que vai tratar sobre essa questão. Se você está matriculado legal, se você não viu, fique atento aos vídeos que serão postados no site do programa Pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. E lembre do que diz o apóstolo Paulo: se com ele morremos, também com ele reinaremos. Acredito no Filho, acredito na ressurreição, em seu nome a salvação, no poder do seu sangue. Em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz, pelo meu nome ele me chamou. Poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Natsan Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio: Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.